Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Stephanie Guedes Machado, eu sou aluna do curso de Estética e Cosmética e hoje eu e minhas colegas vamos apresentar sobre o fibroedema geloide, o FEG. A FEG é conhecida como a celulite e é considerada uma doença do tecido conjuntivo. Há diversos fatores que colaboram para o quadro dessa afecção inestética, como por exemplo, o fator genético, o fator emocional e o fator hormonal. O FEG, que é o fibroedema geloide, ele atinge 95% das mulheres e ele está presente nas coxas, nas nádegas e nos membros inferiores. A seguir, as minhas colegas vão seguir com o restante do trabalho. Olá, meu nome é Andrea Altenhofen. Agora vamos falar de um assunto muito importante, a fisiopatologia da disfunção do fibroedema geloide. Os fatores que favorecem o aparecimento são herança genética, alimentação, vida sedentária e fatores hormonais. A disfunção se trata de uma alteração nas células causada pelo acúmulo de toxinas, gordura e água, causando um aspecto ondulatório e irregular na superfície da pele, com aparência de casca de laranja. Na formação da FEG, segundo Lance 2006, ele descreve que o coração envia sangue limpo através das artérias. Ao longo do seu trajeto, elas vão se estreitando até formar os capilares arteriais. Por meio dos seus capilares arteriais, o sangue leva ao organismo o oxigênio e nutrientes. Já os capilares venosos têm a função de recolher os produtos descartados e conduzi-los até os órgãos encarregados de expulsá-los do circuito. É no líquido intersticial ou fundamental do tecido subcutâneo onde os capilares venosos e arteriais trocam seus componentes, oxigênio e nutrientes, por resíduos e toxinas. Os fibroblastos produzem fibras de colágeno, elastina e mucopolissacarídeos defeituosos. A substância fundamental torna-se muito densa e espessa. Formam-se grupos de grandes adipócitos, formando micronódulos que invadem a derme, causando no tecido a hipertrofia. A causa da alteração do tecido é devido à falha e desequilíbrio do sistema, onde a quantidade de toxinas e déficit de irrigação é tão grande que ultrapassa sua capacidade de eliminação normal nos capilares venosos, onde a precisão do sistema falha. Olá, meu nome é Julie Kelly e eu vou falar sobre a classificação dos graus da celulite. Começamos pelo grau 1. No grau 1 acontece o aumento da quantidade de gordura intracelular com volume no tecido gorduroso. Não tem comprometimento circulatório e há um aumento nas veias do tecido adiposo. Esse tipo de celulite só é visível através de palpação da pele ou manobra de pensamento, e não havendo dor na região da pele. Já no grau 2, apresenta-se os adipócitos com um pouco mais de gorduras na célula. Também pode haver fibrose na região e também nódulos, tá? Os nódulos com um pouco mais de gordura na célula. Pode haver comprometimento circulatório na região. Nesse grau de celulite, a gente pode detectar com a cliente, se ela estiver sentada ou se ela estiver deitada, já dá para ver a celulite. Ou também com a palpação, tá? Se a cliente tiver um tratamento adequado para esse grau de celulite, ela não vai sentir dor durante o processo do tratamento. Já no grau 3, pode apresentar nódulos na pele, devido ao acúmulo de gordura que está ali por muito tempo, tá? Assim, já dando um problema no processo circulatório da região. Pode haver também fibrose no tecido de sustentação da pele,
gerando flacidez, gerando uma sensibilidade maior para a cliente também. Ela pode ter cansaço nas pernas, tá? E esse grau de celulite, ele é extremamente visível. Quando você olha para a pele da cliente, você já vê que ela está num grau bem mais elevado. Já no grau 4, apresenta-se um considerável comprometimento, inchaço nas células adiposas. O tecido de sustentação torna-se ainda mais endurecido, tá? O processo circulatório da região já está completamente comprometido, podendo haver inchaço nas pernas, na região também, cansaço nas pernas, as pernas doloridas, a cliente pode sentir também. Ela pode ver na região nódulos, tá? E micros nódulos e até macro nódulos na região. Então é muito visível mesmo esse grau de celulite na pele da cliente. Olá, meu nome é Bruna, vou estar falando então sobre os recursos eletroterápicos empregados para o tratamento da fibroedema geloide, a FEG. A FEG, então, é um dos tratamentos mais procurados nos centros estéticos hoje. A eletrolipólise, que é o que a gente vai falar hoje, que é também chamada de eletrolipoforese, ela é uma técnica que destina tratamento das adiposidades e do acúmulo dos ácidos graxos localizados, assim como a fibroedema geloide. Ela se caracteriza pela aplicação de uma corrente polarizada bidirecional com baixa frequência, com tempo de repouso também. Ela possui características tanto de corrente galvânica como de outros tipos de corrente. Ela atua diretamente nos níveis dos adipócitos, dos lipídios acumulados, produzindo então a destruição e favorecendo a posterior eliminação. A gente tem hoje em dia na estética muitos aparelhos que somente destroem o adipócito, mas a gente tem na corrente esse processo então de eliminação, que é muito importante para a gente ter um resultado satisfatório. Há dois efeitos, então, claramente envolvidos no tratamento utilizando essa técnica. O estímulo circulatório produzido pela corrente contínua, interrompida ou não, com respostas de drenagem na área. Então, é o que a gente falou, né? A eliminação dos ácidos graxos. O estímulo da lipólise, direta ou indiretamente, que estimula a enzima que potencializa a lipólise dos triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos, para a gente conseguir, então, metabolizar pelo organismo. A eletrolipólise, ela tem duas formas de aplicação, que ela pode ser por meio dos eletrodos, que é a forma transcutânea que a gente diz, ou de agulhas, que é intercutânea. Eu, particularmente, costumo trabalhar com a forma dos eletrodos, onde eu considero também mais segura e um resultado também muito bom. As correntes, então, polarizadas, monopolares, elas apresentam inversão automática em diferentes tempos. Então, são utilizados em geral, conforme, claro, cada equipamento, cada aparelho, mas em média uma duração de 50 minutos por sessão, tá? Quando a pessoa faz, no caso, só de corrente, geralmente eu gosto de estimular que a pessoa venha 2 vezes na semana para a clínica para fazer esse tipo de procedimento, tá? Mas daí vai de cada profissional também. A gente tem também a opção da lipocavitação, que é conhecido como ultrassom, né, que faz a quebra da gordura causada pelo aumento da energia dentro do adipócito, que é a célula de gordura, né. Ele faz com que ela se rompa, permitindo assim que a gordura passe posteriormente a ser drenada pelo fígado. Eu acho bem bacana juntar o ultrassom com a corrente, por exemplo, para a gente conseguir ter a quebra, mas também conseguir fazer a eliminação. Então, aqui a gente tem uma fotinho de como o ultrassom ele atua, então, no adipócito. E temos também a iontoforese, que consiste em fazer penetrar no tecido por meio de eletrólise substâncias medicamentosas ionizáveis através de revestimento. O que é isso? Tá? Olá, meu nome é Graziele e eu vou falar sobre as classes de ativos empregados para tratamento cosmético do FEG. Na estética, o uso de ativos vem sendo amplamente utilizados para combater ou reduzir a celulite, principalmente com associação a recursos terapêuticos estéticos, favorecendo na obtenção de resultados satisfatórios. Os princípios ativos são de extrema importância para a caracterização e determinação das funcionalidades de um produto. Devem ser escolhidos pensando no objetivo final, intensidade de ação, legislação vigente e público-alvo. Essas substâncias podem ser naturais, originárias de vegetais, animais, minerais, sintéticas ou criadas em laboratório. No fibroedema geloide,
Os tratamentos, incluindo o uso de ativos, irão atuar sobre os sinais e sintomas da FEG, com a finalidade de reduzir ou prevenir alterações que essa disfunção causa no tecido adiposo, na derme e na epiderme. Os mecanismos pelos quais um produto cosmético anti-celulite irá agir são diminuição na lipogênese, estimulação da lipose, melhora na circulação sanguínea e linfática, redução do quadro do edema e efeito anti-inflamatório. Para tanto, os ativos são classificados de acordo com a função que irão desempenhar em 4 grupos. Dessa forma, é interessante que os ativos para o tratamento... Meu nome é Narjara, eu venho falar sobre o tratamento da celulite, tratamento clínico com uso de ativos do recurso da eletroterapia. Essa técnica consiste na utilização de aparelho de condutores de baixa intensidade, nas quais é capaz de promover e melhorar a circulação sanguínea. Eu vou falar da radiofrequência. A radiofrequência é um dos equipamentos mais utilizados na eficácia do combate à celulite. Ele atua estimulando a produção do colágeno e diminuindo o enrijecimento da estrutura fibrose. O ultrassom melhora a circulação junto com os ativos como a cafeína, a centela asiática, também diminui a aparência da celulite.